E aí, gente, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja do Nazareno de Jaú. Eu sou o pastor Jefferson e tenho uma breve mensagem para você. Lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18, a partir do versículo 35, a palavra do Senhor ela nos diz o seguinte: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. É interessante que, se a gente parar para pensar, muitas coisas que nos acontecem acabam tirando a nossa visão. Muitas situações nas quais a gente passa no nosso dia a dia, ou situações como as que estamos vivendo nesses tempos, elas acabam fazendo com que a nossa visão ela seja perdida. Nos focamos tanto numa coisa que nos esquecemos de levantar os nossos olhos e olhar ao redor para poder enxergar aquilo que está acontecendo, às vezes dentro das nossas casas, no nosso trabalho, dentro dos lugares onde habitamos. O texto que nós lemos nos sugere que Bartimeu, o também conhecido como o cego de Jericó, ele não era um cego de nascença. Ele era alguém que tinha visão, mas que em algum momento da sua vida, a sua visão foi perdida. Então, é razoável deduzir que a sua vida ela era uma vida normal, uma vida de uma pessoa comum, até o momento em que ele perdeu a sua visão e passou a ser um cego. Subentende-se que, como cego, ele era mendigo, porque os cegos não podiam trabalhar. Então ele estava à beira do caminho, ele estava às margens, marginalizado na entrada de Jericó. Enquanto a multidão estava passando, ele ficou sabendo que era Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, que estava passando. E a ironia dessa história é que, enquanto a multidão estava caminhando com Jesus, um cego enxergou aquilo que eles não enxergaram. Bartimeu, ele fica sabendo que era Jesus de Nazaré, um homem comum que estava passando. Mas ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No Evangelho de Lucas, essa é a primeira vez que Jesus ele é publicamente chamado de Messias. O nome que Bartimeu chama Jesus se remete diretamente a Messias. E essa é uma das coisas importantes que nós podemos compreender através da história do relato de Lucas, desse evento com o cego Bartimeu, com o cego de Jericó. A primeira coisa que podemos aprender é: saiba a quem recorrer, saiba a quem clamar. Bartimeu, ele sabia que era Jesus, mas ele sabia que Jesus não era um homem comum. Muitas pessoas que estavam na multidão não tinham o conhecimento de quem eles estavam seguindo, não tinham o conhecimento de que Jesus não era mais um mestre viajante, não era mais um rabino, não era mais um sábio, mas que aquele era o Deus encarnado, era o Messias que viria. Bartimeu ele recorre exatamente a isso. Ele vai cirurgicamente ao ponto de chamar Jesus de Messias. E é isso que faz com que Jesus pare e ouça o que Bartimeu tem a dizer. Eu quero dizer para você que em momentos de dificuldade, em momentos em que as situações elas são desfavoráveis a nós, saiba a quem
recorrer. Saiba que o Deus a quem você clama, o Deus a quem você confessa como seu Senhor e Salvador, Ele tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. O nosso Senhor permanece sendo o mesmo. Ele é Senhor e permanecerá sendo. Então saiba a quem você recorre. Jesus não é mais uma opção de ajuda. Ele é a única e suficiente ajuda a quem temos para recorrer. Bartimeu entendeu isso. Bartimeu recorreu a Jesus, sabendo que Ele era o único que poderia salvá-lo. A outra coisa que nós podemos aprender com a história de Bartimeu é: saiba o que pedir. Jesus mandou aqueles homens que outrora estavam mandando Bartimeu se calar, trazerem Bartimeu até a sua presença. E quando Bartimeu foi trazido diante de Jesus, Jesus fez uma pergunta: o que queres que eu te faça? E a resposta de Bartimeu, embora pareça óbvia, ela foi essencial. Bartimeu pediu que ele retornasse a ver. Como eu disse, às vezes os problemas nos cegam, às vezes os problemas fazem com que percamos o foco, com que percamos a vista de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua benignidade e nos foquemos somente nos problemas. Bartimeu pediu que a sua vista fosse restaurada. É óbvio que isso parece a maior demanda de Bartimeu. Um cego, obviamente, pediria para ver, mas muitas vezes isso não é verdade. Muitas vezes nós estamos carecendo de coisas que nos parecem óbvias, mas estamos pedindo coisas que não suprem essa nossa necessidade. Por isso, é importante saber o que precisamos pedir. É importante saber pedir. É tão importante quanto saber a quem pedir. Bartimeu, ele teve o seu pedido atendido, porque ele soube buscar a sua maior necessidade, que a vista dele, que a visão dele fosse restaurada. Peça, no momento em que você estiver assistindo esse vídeo, peça para que sua visão seja restaurada, para que você olhe além dos problemas, para que você olhe além das dificuldades, além da situação em que estamos enfrentando nesse tempo, que você veja que o Senhor, Ele permanece sendo soberano, Ele permanece reinando, permanece tendo autoridade. O seu senhorio não foi tomado por nada, por ninguém, por coisa alguma que se levantar. O Senhor, Ele permanece sendo suficiente. Eu quero te dizer, saiba em quem você tem crido e saiba pedir a Ele, saiba recorrer a Ele, porque certamente Ele atenderá os desejos daquele que pede com sabedoria, o desejo daquele que se achega a Ele com humildade e sabedoria. Deus tem muito a nos entregar. Nós precisamos saber pedir para que tenhamos e alcancemos todas as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Os tempos de dificuldade irão passar, assim como a visão de Bartimeu foi restaurada, a nossa visão também será restaurada e poderemos ver, mesmo em meio a tantos problemas, que ainda há um Deus amoroso, ainda há um Pai bondoso que olha e zela pelos seus filhos. Espero que você tenha sido abençoado por essa mensagem. Oro para que você tenha uma boa semana, para que você tenha um bom dia, uma boa noite e que o Senhor te abençoe em tudo o que você fizer. Em nome de Jesus. Amém.